Maria é mãe de Deus? Essa é uma pergunta que algumas pessoas se fazem e a palavra de Deus nos traz uma resposta fácil, simples para essa pergunta. Maria tinha ido visitar sua prima Isabel. As duas estavam grávidas, Maria grávida de Jesus, Isabel grávida de João, que nós conhecemos como profeta João Batista. E no momento em que as duas mulheres se encontram, Maria saúda Isabel e no ventre de Isabel o seu filho João, ele se alegra, ele se estremece. E a própria Isabel é cheia do Espírito Santo e naquele momento ela recebe uma revelação divina sobre a identidade de Jesus. E por isso ela faz uma pergunta muito importante. Eu vou ler os versículos 42 e 43. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Veja que pergunta importante. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Quem era o Senhor de Isabel, senão o próprio Deus de Israel? O Espírito Santo naquele momento revelou a Isabel algo muito importante. Ela ainda não tinha um conhecimento daquilo que nós chamamos da doutrina da Trindade. Ela ainda não tinha um conhecimento aprofundado da revelação de Deus, como aconteceu no Novo Testamento. Mas o próprio Espírito revelou a Isabel naquele momento que aquele bebê que estava na barriga da sua prima, estava na barriga de Maria, o filho de Maria, era o próprio Deus de Israel. Veja que interessante. Existe um grande mistério nisso e nessa questão. A Escritura Sagrada fala tanto da divindade quanto da humanidade de Jesus. E existe aí certamente um grande mistério. Mas essa divindade e essa humanidade estão unidas de tal maneira que são uma só pessoa. Não existem dois, mas um só Jesus. Deus e homem. Em 1 Coríntios 2, 8, esse mesmo mistério reaparece, agora focando na crucificação. Diz assim o versículo: Sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Veja que interessante. O Senhor da glória foi crucificado. Essa expressão, Senhor da glória, nos fala da divindade de Jesus. Nos fala dele como aquele que é infinito, que é eterno, que é o dono da própria glória. Essa expressão não nos fala da humanidade de Jesus, ela nos fala da divindade. E, no entanto, é dito aí que o próprio Senhor da glória foi crucificado. Isso certamente é um grande mistério, é um grande paradoxo, porque nós sabemos que a divindade, Deus, não morre, ele não pode ser crucificado. Ele é imortal, invisível, eterno, ele é imutável. E, no entanto, o Senhor da glória foi crucificado. As duas naturezas estão unidas de tal maneira que aquilo que pertence a uma e aquilo que pertence a outra estão no mesmo Senhor. De maneira que na sua carne Cristo padeceu. No seu corpo ele sofreu, mas aquele que sofreu era ao mesmo tempo o Senhor da glória. Vários doutores do passado, como São Cirilo e São João de Damasco, compararam Cristo em sua unidade pessoal, em sua unidade hipostática, a uma brasa. Nós temos um carvão que, diante do fogo, diante da chama, ele tem uma cor diferente, ele tem uma aparência diferente, mas ele preserva as suas propriedades. Nós temos o fogo, e eles estão ali unidos, o calor, o carvão, eles estão unidos em um só objeto. Nós podemos distinguir com a nossa mente aquilo que é a divindade e aquilo que é a humanidade, aquilo que é o fogo e aquilo que é o carvão. Mas eles estão unidos. Da mesma maneira é Cristo. Ele está unido, a sua divindade e a sua humanidade estão de tal maneira unidas que nós não temos como separá-las. De maneira que não só na crucificação, mas também no seu nascimento, elas não podem ser separadas. A humanidade e a divindade, elas estão unidas sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Aquilo que se diz sobre o Senhor da glória, se diz sobre Jesus de Nazaré. É um só Jesus.
E por isso é que Maria pode ser chamada mãe do meu Senhor. Quando nós tratamos dessa questão, muitas pessoas reagem como que criando dois Jesus. Um Jesus humano, um Jesus divino. Maria seria mãe apenas do Jesus humano. Mas não existem dois Jesus. Existe apenas um Jesus. Nós não podemos dividi-lo a um só Senhor. O Cristo homem é o Cristo Deus. Maria, ela não perdeu a sua maternidade em relação a Jesus quando Jesus ascendeu aos céus. Maria não é mãe apenas da natureza humana de Jesus. Nenhuma mãe é mãe apenas da natureza de alguém. A minha mãe não é mãe da minha natureza humana, mas mãe da minha pessoa. Da mesma maneira com Jesus, Maria não é mãe da sua natureza humana apenas. Ela é mãe da sua pessoa, daquele que Jesus é. Ela se tornou sua mãe. É claro que Jesus, como Verbo, como Deus eterno, é muito anterior a Maria. Mas esse Deus eterno se encarnou, se fez ser humano, assumiu a natureza humana em si. E tendo assumido essa natureza humana, assumiu tudo aquilo que faz parte dessa natureza humana, inclusive a família. Deus quis ter uma família. Mesmo em Atos 1,14, quando Jesus já tinha ascendido aos céus, Maria ainda é chamada de mãe de Jesus. Essa maternidade não cessou nesse momento. Se Maria não fosse mãe de Jesus, Jesus não seria descendente de Davi nem de Abraão. Foi através de Maria que Jesus se conectou com a humanidade. Jesus recebeu dela essa linhagem. Quando nós pensamos nesse grande mistério, muitas vezes nós somos tentados a certas confusões. Quando se diz que Maria é mãe de Deus, é óbvio que não estamos dizendo que Maria seja mãe de Deus Pai, nem de Deus Espírito Santo. Ela é mãe da segunda pessoa da Trindade. Mas essa maternidade é muito importante. E por isso nós precisamos chamar Maria não de mãe apenas de Deus Filho. Ela é mãe do Deus Filho. Mas o Deus Filho é Deus. As três pessoas da Trindade não são três partes de maneira que você possa dizer que Maria é mãe apenas de uma parte. Ela é mãe apenas da segunda pessoa. Mas essa segunda pessoa é Deus por inteiro. Tem toda a divindade porque a natureza divina é indivisível. Ela é absolutamente simples. Diante disso, nós precisamos também tomar um cuidado. Maria é mãe de Deus, é mãe do nosso Senhor, mas ela não é uma deusa. Maria não deve ser adorada com o culto que nós prestamos exclusivamente a Deus. Nós a honramos, assim como nesse texto bíblico, sua prima Isabel a honrou como bem-aventurada, assim como ela mesma depois profetiza que será reconhecida como bem-aventurada, e como foi reconhecida ao longo dos séculos pelos cristãos. Nesse sentido, Maria e todos aqueles que tiveram grandes exemplos de fé devem ser honrados. Nós devemos honrá-los, mas a adoração, o culto, pertence exclusivamente a Deus. Que Deus te abençoe.